você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos aqui mais uma vez em Aprendendo a Filosofar. E hoje, em nossa aula, vamos passear em dois museus que visitei em Curitiba. Vou compartilhar um material feito em Canva com conteúdos que eu recolhi nesta viagem e esse será o mote da nossa aula de hoje. Bom, antes de tudo, peço que você deixe o seu like, é muito importante para mim, é muito importante para o nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito em Aprendendo a Filosofar, cogite se inscrever em nosso canal. Vamos compartilhar a tela e vamos à nossa aula de hoje. Essa é a nossa tela inicial. Visitei em Curitiba dois museus, um bastante grande e um outro pequeno, mas não ruim, pelo contrário. Vamos lá. O primeiro museu é esse aqui, o MON. Museu Oscar Niemeyer. Não é o mon, é o pronome possessivo meu do francês. Nada disso. É mon, Museu Oscar Niemeyer. Por quê? Uma boa parte dele foi pensada, foi projetada, foi desenhada pelo nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, que tem obras em vários continentes do planeta, tá? Não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, Niterói, em Minas Gerais, não só em Brasília, também em Curitiba e em vários outros lugares do planeta. Bom, o foco do museu é a percepção visual. Está aí o grande olho que eu mostro para vocês, tá? É um olho pensado aqui, projetado por Oscar Niemeyer. Aristóteles, o filósofo grego, diz que nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. E, segundo o pensador grego, a visão é o nosso principal sentido. E o foco do MON, Museu Oscar Niemeyer, é a visão, é tocar o público pelo visual. Então, claro que nós temos uma conexão com a filosofia aqui. O segundo museu que visitamos é o Museu Ferroviário de Curitiba, que fica simplesmente dentro de um shopping. Chama-se Shopping Estação. Sugiro que, se você for a Curitiba, visite o Shopping Estação e, claro, compartilhe um pouco do que se pode aprender no Museu Ferroviário de Curitiba. Vamos então aos outros canvas e à nossa aula de hoje. O Museu Oscar Niemeyer, ele abre de terça a domingo, das 10 da manhã até às 18 horas. Existe lá o Mon Café, é o café do Museu Oscar Niemeyer. Fui ao café, não é barato, mas também o que se serve é de qualidade. Quando visitei o museu, não havia cobrança, entrei e visitei-o de graça. Foi uma sorte que tive. Bom, esse museu tem um primeiro andar com 9 salas expositivas. Digamos que o museu é atemporal. Tem material do mundo antigo, tem material do mundo medieval, tem material moderno e contemporâneo. Tem material de todo lugar do mundo também, do continente africano, asiático, da América. Então, é um museu bastante grande, a área dele é muito grande e ele tem uma exposição também bastante eclética e grande. Bom, o térreo é a parte da sua entrada, onde existe o café, ao subsolo, onde há diversas maquetes com várias obras do Oscar Niemeyer, inclusive no Marrocos, no Oriente Médio e etc. Desse subsolo há um conjunto de escadas que você pode subir e chegar aqui ao olho, né? Ao olho que eu mostro para vocês, e eu tirei essa foto externa do museu. Bom, vale muito a pena esse passeio. Recomendo. Aqui eu mostro 2 fotos que tirei na parte externa do museu. Vou apresentar para vocês, compartilhar algumas
fotografias que eu julguei interessante. Numa das salas do primeiro andar, tinha uma exposição bastante interessante sobre a África e trabalhava aí mais com a audição com tambores africanos. Mas é claro que vai trabalhar com totens e outros elementos da cultura africana, carrancas e outras coisas mais. Compartilho essas fotos com vocês. Em outra sala, mostrando arte contemporânea, existia cadeiras de todos os tipos. Eu fotografei essas duas que achei interessantes. Essa cadeira aqui à minha esquerda, com 3 pés, e aqui essa outra bem interessante, feita com a base ali, o suporte, onde se colocam as roupas dentro de uma máquina de lavar. Acabou virando uma cadeira. A outra sala que visitei, me chamou bastante atenção, é a sala de Poti Lazarotto, um artista local que viveu entre 1924 e 1998. Ele, sendo curitibano, veio estudar no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes, da UFRJ. Ele é muito qualificado, faz críticas à Segunda Guerra Mundial, faz críticas ao nazismo, boa parte também ao militarismo, um bom trabalho dele aqui, a assinatura de Poti. Ele era desenhista, gravurista, ilustrador, capista e muralista brasileiro. Trabalhou com grandes artistas do Brasil. Vale a pena a pesquisa. Eu aqui estou apenas apontando Poti para vocês. Seguindo, também há uma parte sobre o Oriente. E aqui tem instrumentos musicais que aí vai trabalhar com China, Coreia, Japão e etc. Me chamou a atenção esta sala aqui, onde podemos ver a arte de Alberto Massuda, que viveu entre 1925 e 2000. Ele é original do Egito e acabou indo morar em Curitiba, aqui no Brasil. Bom, uma das obras dele que eu fotografei, que eu vou compartilhar com vocês, claro que não dá para compartilhar tudo, mas essa me chamou a atenção. São As Três Graças, que dá nome a uma novela agora aqui no Brasil, uma novela da Rede Globo. Vamos tentar compartilhar algo mais sobre o assunto. Bom, quem são as Três Graças, ou as Cárites, que são personagens da mitologia grega? São três irmãs. As Três Graças são Aglaia, que é da beleza, Eufrosine, ligada à alegria, e Thalia, que é ligada à juventude. Aqui eu mostro para vocês As Três Graças, obra de Alberto Massuda, obra de 1996, olho sobre tela. Elas representam a alegria na natureza, fazem parte do séquito, portanto, que seguem o deus Apolo, que é o deus da medicina, é o deus da beleza, é o deus da perfeição e é o deus também músico. Atribui-se às graças toda a sorte de influência sobre os trabalhos do espírito e das artes. São elas que teceram em suas mãos o vestido da deusa Harmonia. Elas também acompanham livremente, voluntariamente, portanto, a deusa Atena, deusa da sabedoria, deusa da guerra justa na mitologia grega, deusa dos trabalhos femininos e das atividades intelectuais. Eu tirei esse material aqui do livro de Pierre Grimal, Mythologie grecque et romaine. É um livro em francês, mas é um dicionário de mitologia. Tirei aqui o verbete das Três Graças para vocês. Aqui, ao outro lado, temos também Adão e Eva pintados pelo mesmo Alberto Massuda, que tem uma sala em exposição, pelo menos
em janeiro de 2026, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Bom, visto isso, vamos ao próximo museu. Esse aqui é o Museu Ferroviário de Curitiba, que visitei quando visitava o Shopping Estação. Lá era uma estação ferroviária e acabou virando um shopping. Nada de novidade para nós na nossa face da Terra. O museu é pequeno, esse museu é gratuito e é bastante interessante e tem aqui umas questões polêmicas que eu vou compartilhar também com vocês. Aí, a entrada do museu, entra-se direto, não se paga nada e se vê com calma o pequeno museu ferroviário de Curitiba. Bom, aqui tem um texto que eu vou compartilhar com vocês sobre a história da ferrovia no Brasil. Ele vai citar aqui o padre Diogo Antônio Feijó, que foi regente do Brasil entre 1835 e 1837, foi o primeiro regente uno do Brasil. Ele era um padre jansenista, que é o meu tema, o meu trabalho do mestrado em teologia na PUC do Rio de Janeiro. Ultra conservador. No caso dele, mais marcado pelo galicanismo, coisa que iremos discutir em outra aula, não é o nosso tema de hoje. Mas ele vai promulgar uma lei de número 101 e que vai conceder a construção de um privilégio para a construção de estradas de ferro que ligassem a capital do Império, Rio de Janeiro, a outras partes do Brasil. Uma dessas ferrovias vai ligar também Rio de Janeiro às províncias da Bahia, Minas Gerais, então são várias ferrovias, tá? Rio Grande do Sul, etc. E aqui o tema, sobretudo, que também vai envolver o Barão de Mauá, que no museu é chamado de capitalista. Já ouvi empreendedor, capitalista me chamou a atenção, mas tudo bem, pela primeira vez. Porém, veremos que não foi um engano, não foi algo que aconteceu por acaso. Nada é por acaso. Vamos ver por que o museu apresenta Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, como um capitalista. Aí está o Museu Ferroviário de Curitiba. Ele tem aí o trabalho de dois importantes engenheiros. O engenheiro Pereira Passos, Francisco Pereira Passos, que foi prefeito aqui do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906, fez a reforma urbana, o famoso Bota Abaixo aqui no Rio de Janeiro, durante o governo de Rodrigues Alves. Pereira Passos não foi eleito, mas sim nomeado prefeito do Rio de Janeiro. Ele também, engenheiro, está ligado à construção das ferrovias no Brasil. Outro engenheiro que aparece ali é J.T. Soares, que é João Teixeira Soares, que está ligado à construção da ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, portanto, claro, passando pelo Paraná. Aqui, algumas fotos que eu tirei no Museu Ferroviário de Curitiba. Aqui eu compartilho com vocês algumas fotos que fiz. Há um trem, você pode entrar nesse trem e há uma sessão de cinema muito, muito bem feita. Aqui é uma fotografia que eu fiz do cinema que você pode experimentar nesse museu se tiver a oportunidade. É muito interessante, ele fala inclusive de outros engenheiros brasileiros, Francisco Bicalho, que era negro, inclusive ele cita isso, achei muito interessante essa sessão, fotos que eu coloquei aqui com vocês, e aí aqui me chamou a atenção uma passagem da Guerra do Contestado. Vejam o que diz o texto da fotografia que eu tirei nesse museu. Fanáticos do Taquaraçu, abril de 1914. Fanáticos. Isso me chamou a atenção. Era o povo da Guerra do Contestado. Homens pobres que perderam suas terras por uma desapropriação feita por Percival Farquhar, que botou o povo para fora. E aí aquele povo que brigou pelas suas terras foi chamado de fanático. Me causou estranhamento. Vamos ao texto sobre a Guerra do Contestado que eu registrei aqui para vocês. Vamos ao texto.
Em 8 de fevereiro de 1914, forças militares de Santa Catarina, Paraná e do governo federal do Brasil, da República do Café com Leite, somando 700 soldados equipados com artilharia e metralhadoras, tomaram e destruíram o acampamento inimigo de Taquaraçu, atual cidade de Curitibanos, em Santa Catarina. Atenção! O inimigo era um punhado de famílias sertanejas, pessoas pobres do sertão do Paraná e Santa Catarina, seguidores da religião, da santa religião de José Maria, que é um dos grandes líderes desse movimento da Guerra do Contestado. São movimentos populares no interior do Brasil durante a República das Oligarquias. Uma religião popular que pregava a monarquia celeste e considerava Taquaraçu uma cidade santa, uma espécie de Nova Jerusalém, na leitura popular, uma terra de justiça onde todos viviam em igualdade de condições, sem exploração, sem desapropriação da terra de camponeses. Para o governo, contudo, eles eram, aspas, fanáticos traidores da República. Muito marcante essa posição de trazer no museu, chamá-los de fanáticos. Mas isso não é sem porquê. Veremos aqui. Essa placa está no museu. Quem era o presidente da República na época da inauguração do Museu Ferroviário de Curitiba? Em dezembro de 1982, era o presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente da ditadura militar do Brasil. Portanto, nenhum estranhamento de chamar o povo rebelde, pobre, da Guerra do Contestado de fanáticos. Claro que aqui o texto diz algo e quer dizer. Ele trata aquele povo pobre como fanáticos, pessoas deletérias que queriam tomar o poder no Brasil da República. O ministro dos Transportes era Cloraldino Soares Severo e por aí vai. João Figueiredo foi presidente da República entre 1979 e 1985. É minha infância e minha passagem para a adolescência. Eu experimentei esse governo não só como historiador, mas também como cidadão desse país. Ele que vai fazer a abertura lenta, segura e gradual, que no final vai ser uma anistia para todos, para quem foi torturado na ditadura e para quem torturou, o que é complicado porque não há condições de igualdade. Eu peguei algumas frases famosas do ex-presidente, claro, já falecido, João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele vai dizer o seguinte: é o último ditador da ditadura militar do Brasil. Uma criança o perguntou o que faria se seu pai fosse pobre. E aí Figueiredo disse: eu dava um tiro na cuca. A questão é, se o senhor ganhasse um salário mínimo, como faria? Ora, se eu ganho um salário mínimo, se meu pai ganha um salário mínimo, eu dou um tiro na cuca. Outra frase dele: quando questionado uma vez sobre o cheiro do povo, ele vai dizer, numa entrevista para uma revista ali sobre cavalaria, ele vai dizer, sem dó nem piedade: eu prefiro o cheiro dos meus cavalos. O cheiro dos cavalos é melhor do que o cheiro do povo. Pesado demais, né? Outra frase de efeito do senhor Figueiredo. Uma vez ele afirmou que um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar. Na ditadura, o povo não escolhia presidente. Então, é claro que ele vai questionar o povo votar. Se votava, sim, para governador. Em alguns estados, não. Eram colocados, inclusive, prefeitos, na prefeitura, em prefeituras, prefeitos biônicos. O senhor Figueiredo não era nem um pouco democrático, mas ele vai dizer que o povo não sabia escovar os dentes. O que virou música de uma banda brasileira que vai dizer: inútil, a gente somos inútil, é a gente somos mesmo. A gente não sabemos escovar nem os dentes. Fazia alusão a uma frase do presidente Figueiredo, que tem muitas outras.
Estando na Bahia, o povo foi em cima dele e ele disse que tomou 3, 4, 5, 7 banhos, mas não conseguia tirar o cheiro daqueles pretos baianos dele. Que coisa terrível. Mas, bom, são algumas recordações não muito glamurosas do governo do senhor Figueiredo. Amados e amadas, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, aprendido alguma coisa. Eu sempre aprendo quando visito os museus. Um grande abraço a todos, paz e bem. Tchau, tchau.